Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje com uma live muito especial. Uma live que trata sobre um tema muito interessante. Tá? Hoje, nosso convidado especial do Instituto IRD, Instituto Rio Grande de Desenvolvimento Educacional, em parceria com o Polo da Cruzeiro do Sul Virtual de Santana do Livramento, promovem hoje uma live de um tema muito latente: adolescência versus dinheiro. Como os pais devem administrar isso? Realmente, para nós pais, né? Eu sou mãe de um pré-adolescente. É uma situação que a gente fica se perguntando como atuar. E hoje a gente traz novamente, com muito orgulho, o Dr. Jair Antônio Fagundes. É muito especial realmente o tema de hoje. O Dr. Antônio Jair Fagundes é pós-doutorando em administração, é o segundo brasileiro a ser agraciado com o título Doutor Europeu em Contabilidade de Gestão na Espanha, Portugal e Itália. Mestre em Contabilidade e Controladoria, especialista em Administração Financeira e professor universitário em diversas universidades, entre elas... Deixa eu aqui, o doutor já está chegando. Boa noite, pessoal. Então, o currículo dele é extenso, muito extenso, né? Nós temos muito orgulho de estar com o doutor Jair aqui mais uma vez. Boa noite, doutor Jair. Como está o senhor? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, dentro das possibilidades, né? Dentro do cenário que estamos, né? Estamos aqui fazendo o anúncio, mais uma vez, com muita alegria, né, do Instituto IRD, juntamente com o Polo da Cruzeiro do Sul Virtual, ter a honra, né, de promover mais esse encontro junto com o senhor, né, em que eu estava aqui comentando, né, um resuminho desse imenso currículo, que o senhor é pós-doutor em administração, segundo brasileiro a ser agraciado com o título de doutor europeu em contabilidade de gestão na Espanha, Portugal e Itália, mestre em contabilidade e controladoria, especialista em administração financeira, professor universitário em diversas universidades, entre elas a FEMA, IES, Unijuí, Unilassalle, URI, UNOEF, CEF, Chapecó, CETREM, FAOR, IDEAL, FAT, FAI, Unibalsa, Universidade Continental de Huayanco, Peru, Universidade São Marcos, Universidade ORT, Fidel. Tá dando uns ruídos aí. Enfim, olha, professor que já deu aula em 9 países não é para pouca conversa, né? E o tema hoje, assim, eu recebi muitas e muitas mensagens do pessoal muito feliz com esse tema sobre adolescência versus dinheiro, como os pais administrarem isso. Eu como mãe, né? O senhor também como pai, né? Então a gente tem realmente um interesse muito grande de ver um especialista na área de gestão podendo nos dar uma dica a respeito disso. Perfeito. Posso trazer esses meus conhecimentos da área de gestão, mas eu sei que tu vai contribuir bastante também com essa live, até pela tua formação e tanto experiência prática como profissional e intelectual, já que teu mestrado também é bastante voltado para essa área de educação, né? Então, acho que a gente vai ter um bom bate-bola aí, uma boa conversa hoje. Exato, eu estou esperando, ansiosa, como alguns amigos meus também estão ansiosos em assistir hoje essa live. Alguns que não tem uma amiga minha que tem a filha que está fazendo 15 anos hoje, embora não possa fazer festa, ela vai jantar com a avó, enfim, e aí ela me pediu, por favor, grave essa live que eu preciso assistir, né? E ela trabalhou 25 anos no Tribunal de Contas, né? Sabe muito bem como é que controlar contas e está muito interessado no tema porque tem uma filha adolescente. Que legal. Vamos ver se a gente consegue trazer algumas informações que sejam úteis, não só para ela, mas também para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar hoje, ou provavelmente vai ficar gravado aí para em outros momentos, as pessoas conseguirem assistir também. E esse é o nosso intuito, sempre trazer alguma contribuição, enfim, para a formação, para o desenvolvimento da cidadania das pessoas de forma geral, independente da idade da pessoa. Então, nossa conversa, como sempre dizia um professor lá, é fácil falar difícil, o difícil é falar fácil.
Né? Falar Bem, fácil significa falar para que as pessoas entendam, para que as pessoas consigam também absorver essas informações para formar seu próprio conhecimento. Então, a gente vai tentar trazer uma linguajar mais simples, tentar ser mais adequado também ao público, tanto para a família como para adolescentes. Né? Então, vamos escorregar um pouco no português, assim, para aproximar também dessa linguagem mais apropriada de jargões, gírias também, né? ótimo, ótimo. Uhum. Então vamos lá, doutor. Perfeito. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Instituto IRD de Educação também por oportunizar mais essa live, acho que é a nossa terceira live que a gente está fazendo, né, em conjunto. E principalmente a você, Laura, então, pela confiança, pelo convite, enfim, de oportunizar esse evento aí. Eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura de uma breve história, né, com E, de minha autoria, que foi publicado num jornal local aqui da cidade. Aqui, tá? Ela se intitula, até foi, acho que, o pontapé inicial, assim, para a gente ter, que surgiu a ideia para essa live de hoje, né? Ela se intitula lá, Adolescentes e os seus sonhos financeiros. A família da minha tia é muito doida. A turma é toda esquisita, mas são pessoas bem legais. Tem umas manias de se reunir todo início de mês, conversam umas doideiras de sonhos, objetivos, metas, cuidar de dinheiro. Cara, uns sem noção. Outro dia conversei com a minha prima Nicole, ela me contou que no mês passado comprou uma camiseta, que por sinal eu amei. Muito linda. Tem umas frases em inglês muito loucas. Daí eu perguntei de onde ela tinha dinheiro, visto que a família dela é bem simples, bem mais que a minha. Ela me disse que no início do ano eles fizeram aquelas reuniões doidas, né, da família dela, e que cada um deles disse o que queria comprar no mês seguinte. E ela relatou que tinha visto aquela camiseta super descolada na vitrine de uma loja e queria comprar. Então seus pais disseram que aquilo era um sonho dela e que se ela quisesse transformar o sonho em realidade, ela teria que transformar o sonho em objetivo. Pronto, completou a doideira. Ela continuou a me explicar que o objetivo teria que ter uma meta e que essa meta tinha que estar escrita como ou o que ela teria que fazer para conseguir atingir. Fiquei muito curiosa com toda aquela maluquice. Pedi para contar detalhes. A Nicole, entusiasmada em compartilhar tudinho comigo, começou a tagarelar cada coisa sem noção, mas prestei atenção. Ela disse que teve que fazer uns docinhos em casa e sair para vender na vizinhança, na escola, e que as professoras amaram os docinhos. Vendeu tanto que conseguiu juntar a metade do dinheiro para comprar a camiseta. A outra metade, disse ela, foi mais fácil, pois fazendo as tarefas de casa que conseguiu. Ela contou que seus pais criaram uma planilha com várias tarefas como tomar banho no horário marcado, não usar o celular no quarto, estudar no horário combinado, tirar notas boas na escola, comer frutas e verduras, banhos mais rápidos, desligar a luz dos cômodos não usados. Né? Muita coisa ela falou. E que cada tarefa que ela fizesse seria anotado num caderninho e teria o valor que seus pais lhe dariam se ela as cumprisse. Uma espécie de mesada. Acredita que fiz um monte de coisas e acabou sobrando dinheiro. Agora, ela já está pensando no seu novo sonho. Um óculos super irado e um curso de informática. Fiquei imaginando se na minha família também daria para fazer isso.
Tenho tantos sonhos. Logo fui interrompida quando a Nicole saltou da cadeira dizendo que estava atrasada para ir ajudar nas atividades da casa para poder ganhar a mesada cheia, sem descontos. Descontos? Perguntei. Sim, respondeu ela, dizendo que se não fizesse as atividades de manutenção da casa, como lavar a louça, limpar calçado, tirar o lixo, varrer a casa, arrumar o quarto, entre outros, que são de responsabilidade de todos os membros da família, né? Inclusive dela, seria multada em parte do valor que iria ganhar. É muita doideira essa família. Mas achei interessante essa ideia de fazer reuniões, sonhos, objetivos, metas. Vou pedir para meus pais se também podemos fazer lá em casa. Eu cumprir com as tarefas combinadas e com minhas obrigações e assim ganhar a minha mesada. Até já estou cheio de sonhos. Esse é um pequeno texto de minha autoria, que foi publicado no jornal local, que é justamente tentar trazer um diálogo entre adolescentes, duas meninas, tratando de sonhos, de planejamento, de objetivos, de metas, como é que se poderia se fazer isso, se não aplicar de uma forma bastante prática no celular, né? Então, com base nisso que a gente vai dar, digamos, o início à nossa conversa, tá? Que a gente pode separar esse conteúdo em várias partes, né? Por exemplo, uma das partes que a gente poderia identificar nesse pequeno texto, que é a união da família para fazer reuniões com o intuito de saber qual o sonho de cada membro familiar. O que cada um gostaria de ter, né? Transformar esses sonhos em objetivos pessoais de cada um. Definir tarefas que ajudam a alcançar esses objetivos. Definir tarefas que fazem parte do cotidiano familiar, que, se não feitas, geram punições educativas. São aquelas tarefas da manutenção do lar, que são obrigação de todos, né? Tais tarefas têm o intuito de criar responsabilidade para seus adolescentes, ajudando a amadurecer a pessoa dentro dos valores familiares, com a ética, com a moral, né? Só para entender assim, qual é a diferença de ética e moral. Ética está sempre vinculado ao bem e ao mal. Então, não está escrito que eu sou obrigado a fazer uma atividade, mas se eu o fizer, tá, eu vou estar fazendo algo bom. Se eu deixar de fazer, eu estou deixando de fazer o bem. Logo, eu estaria fazendo o mal. Tá? O que é a moral? Moral é você agir de acordo com o certo ou com o errado. Quando existem normas, quando existem regras, quando existem leis que tratam de um determinado assunto, determinado tema, se eu seguir aquelas normas, aquelas leis, aquelas estatutos, enfim, eu estou agindo de forma moral, estou agindo de forma correta. Caso eu deixe de agir de acordo com as normas, com as leis, estou agindo de forma imoral. Estou agindo de forma errada. Errada porque se convencionou e se formalizou que aquilo é errado. Tá? Só para entender essa diferença de ética e moral. Então, por isso que é importante a gente definir essas atividades dentro do lar e para que tenha um bom crescimento, um amadurecimento dentro dos princípios, valores familiares, valores pessoais, enfim, né? E que a gente também consiga transmitir esses valores para que o adolescente faça o bem e também haja de forma correta, dentro da moralidade e também da ética. Né? Por outro lado, também existe o papel do incentivador em realizar as tarefas, que é a oportunidade de alcançar seus sonhos em adquirir algum bem ou serviço. Tá? Atingir seus objetivos ou sonhos, acreditem, ele é muito motivador para qualquer pessoa.
inclusive para os adolescentes. Então é muito legal eu definir qual é o meu sonho, aí a partir desse sonho eu vou concretizar ele, materializar ele através de objetivos, de metas, de plano de ações. E quando, é lógico que a gente não pode falar um sonho muito grande, ou quando você tem um sonho muito grande, você tem que dividir ele em partes, porque senão você transforma num objetivo quase que inalcançável, ou um objetivo que só vai atingir num tempo muito longo, e aí acaba a pessoa desanimando. Então o ideal é que você tenha sonhos e objetivos e metas mais que sejam mensuráveis num curto espaço de tempo, de um mês para o outro, dentro de 6 meses, no máximo de 1 ano, principalmente o foco dos adolescentes. Que nós brasileiros, como de cultura geral, a gente tem esse hábito de ser mais imediatista. E a gente, quando define objetivos, metas muito longas, a gente acaba se perdendo no caminho. E são muitas variáveis que acabam influenciando, a gente acaba criando novos sonhos, novos objetivos, né? E acaba abandonando. No momento que a gente abandona um sonho, um objetivo, aquilo vai trazendo um pessimismo também para nós, né? Então, o ideal é que você faça esses sonhos, esses objetivos, de uma forma assim mais imediatista, de um mês para outro, dentro do próprio mês, enfim, dentro do bimestre, do trimestre, né? Para que a pessoa vá se automotivando também. Ah, legal, a gente definiu lá no início do mês de junho que eu iria ganhar uma touca bonita, que eu sei que aí vocês têm muitas legais, né? Agora estamos em bandeira vermelha, estamos com tudo fechado. Estamos com bandeira vermelha agora, no Brasil está tudo fechado, deveria estar pelo menos. Acompanhei na imprensa aí, né? Então tem esse tipo de informação, né, de estratégia, então, que você também tem que ter. Um recado isso para os pais, né, dos seus adolescentes, das crianças, é que vocês possam conduzir também essa reunião e incentivar que os seus filhos, seus adolescentes aí, transformem ou tenham sonhos mais de curto prazo. Tá? Porque quando a pessoa o adolescente vai cumprindo, atingindo aquele sonho, ela vai se motivando. E ela se motivando, ela vai participar ainda cada vez de forma mais responsabilidade nas próximas reuniões e na definição dos próximos sonhos. Essa é uma dica para os pais. E a dica para os adolescentes participem ativamente, né, nessas reuniões, enfim, dê ouvido aos seus pais, contribua, conversa com eles, enfim, para tentar ser o mais democrático possível. E entender também que toda a família, cada um tem seus próprios sonhos e cada um tem seus próprios objetivos e suas próprias metas. Então, eu como adolescente, se fosse um adolescente, se eu conseguir atingir meu objetivo, meu sonho, de forma mais rápida, seria muito legal eu agir de forma ética. O que é o agir de forma ética? Fazer o bem. Como é que eu poderia fazer o bem? De repente, eu vou lá e ajudo meu irmão, ajudo meu pai, ajudo minha mãe, atingir o sonho dele também, atingir o objetivo dele, né? Então eu estou ajudando uma pessoa, apesar de não ter uma obrigação legal, né, entre aspas, né, ou entre comilhas, como dizem os espanhóis, certo? Mas eu posso atingir meu objetivo e se eu conseguir antes do que eu esperava, eu posso ainda me dedicar algum tempo para ajudar o restante dos membros da família, pai, mãe, enfim, irmãos, atingir os seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. Isso é fazer o bem, isso é agir de forma... Um pouco da empatia, né? Um pouco da questão da empatia e da alteridade, né? Porque é muito fácil ter os seus sonhos e não pensar, às vezes, que os pais dão tudo e eles também estão, né, cerceando os seus sonhos, né? Em detrimento dos adolescentes, muitas vezes. E a gente sabe também, nosso próprio dia a dia, os próprios estudos, pessoal principalmente da psicologia, da pedagogia, dos psicopedagogos também, de que quanto a gente consegue ter as nossas próprias coisas, nossos próprios bens, nossos próprios direitos, enfim, e que foi conquistado por nós, não veio de graça, enfim, a valorização que a gente dá para esse tipo de bem, né, é muito maior. A gente cuida mais. Uma bicicleta, ganhei a bicicleta. Mas ganhei o que eu fiz para ela? Não fiz nada para merecer, simplesmente ganhei a bicicleta.
Então, ter a bicicleta, vou aproveitar aí alguns dias e vou ter ou não ter, não muda muito. Agora, se eu coloquei a bicicleta como seria meu sonho andar de bicicleta com meus amigos, meus parentes, minha família, beleza, vamos transformar então isso no objetivo, quanto custa uma bicicleta e quanto tempo nós vamos conseguir demorar, então juntar dinheiro, quais as atividades que a gente vai ter que fazer para juntar esse dinheiro, certo? Para conseguir comprar essa bicicleta. Então, o adolescente ele se envolve para fazer a poupança, para trabalhar e buscar dinheiro e ir lá comprar a bicicleta. Ou seja, ele vai cuidar dessa bicicleta muito mais do que se ele simplesmente tivesse ganho ela sem ter nenhum esforço, nenhuma contrapartida. Agora, sim, eu gostaria de soltar uma questão. Muito embora a gente esteja em tempos bicudos e a grande maioria das pessoas que, pelo menos, estão no nosso convívio, tem uma certa dificuldade financeira, por todo o contexto que vivemos hoje, as pessoas estão mais retraídas nos seus consumos, digamos assim. Mas a gente sabe que tem muita gente, inclusive os super ricos, os hiper ricos, os grandes empresários, profissionais de sucesso e pessoas também que já vêm com uma certa bagagem de herança, de família por família, que tem a questão financeira com uma certa tranquilidade. O que essas pessoas têm que fazer com o adolescente para mostrar esse caminho que talvez elas não conseguem assimilar? Tem muitas pessoas que eu conheço, e inclusive a gente assim acaba facilitando as coisas por falta de tempo de correr e trabalhar e estar envolvido, e acabar tentando suprir essas faltas com mais cursos, com mais atividades para as crianças, com mais brinquedos para que elas se intertam, até mesmo na questão da pandemia, deixar mais tempo no videogame porque eles estão isolados, ou deixar mais tempo no celular, no computador, dar mais presentes eletrônicos, dar mais outros tipos de presentes para tentar suprir essas faltas. Como agir com relação a esse sentimento, Porque eu percebo que é aquela questão, a faca de dois gumes, Que a gente fica preocupado se realmente está agindo de forma correta, se aquilo realmente é amor e carinho, se aquilo realmente é preocupação, o meu filho quer curso de violão, eu dou curso de guitarra, eu dou curso de desenho, eu dou porque é educação. Mas até que ponto ao estar proporcionando todas as facilidades para que ele alcance, de repente, os seus sonhos, os seus objetivos, eu estou contribuindo para que ele também consiga aprender que nada é tão fácil assim. Isso me faz lembrar também de alguns ditados. Tem um famoso: dê a metade do dinheiro ao seu filho e o dobro do tempo. Então, agora em épocas de distanciamento social, enfim, quarentena, as pessoas estão mais obrigadas a permanecer em seu próprio lar. Então, já é uma baita de uma oportunidade também para as pessoas se unirem nesse sentido. Vamos nos organizar, vamos fazer algumas atividades em conjunto. Outro dia a gente se reuniu aqui e a gente fez o próprio balancinho aqui para a família inteira se divertir. Tinha algumas peças de isopor aqui que já estavam sobrando, arrumamos um pouquinho de tinta e começamos a pintar. Então o envolvimento, apesar de pensar, não é uma atividade de adulto, enfim, mas é uma atividade que envolve toda a família. É uma atividade que incentiva você ter uma aproximação maior com todos os membros da família, filhos, pais, enfim, as avós, enfim, que estão morando junto. Então, pequenas atividades, às vezes, que você faz, isso acaba transformando também numa união maior. E quanto mais unida a família for, maior é o clima, melhor é o clima familiar. E quanto melhor o clima familiar, as discussões também são menores, As aprovações são maiores. Então, nós podemos ter um convívio, uma qualidade de vida familiar muito maior. Pequenas atividades que a gente possa fazer na própria casa com o envolvimento de todos os membros. Vamos aproveitar então agora e pintar aqui os cômodos. Que eu sempre gostei de ter um cor-de-rosa na parede. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Mas como é que a gente faz o cor-de-rosa? Vem cá, filhos adolescentes, como é que faz? Como é que é as nossas aulas lá que vocês tiveram?
como é que é o rosa? Ah, vamos ter que juntar então o vermelho com o branco, mas qual é a tonalidade do rosa? Faz até uma pesquisa na internet, né, para saber. Então você envolve tanto a parte de educação, com informações, com a construção do conhecimento e envolvimento da atividade, e quando você menos percebeu, passou várias horas junto, prazerosas, em conjunto com todos os membros da família, e todo mundo fica feliz porque depois percebeu o resultado dessa união. Ah, ficou linda a parede pintada. Né? E aí aquilo vai ficar gravado. Daqui meses, quando receber algum outro visita, quando estiver já aberta a visitação, enfim, as junções, como é que surgiu essa parede rosa? Ah, surgiu, e aí o pessoal tem histórias também para contar. Crítico, né? Então fica tem muitos prós também nessa quarentena, nesse isolamento social. Mas desde que a gente sai... Lembra que eu contei na outra live que eles estavam de produção de peixe beta? Ah, sim, lembra que eu contei na outra live, né? Eles resolveram montar o seu próprio negócio. Só que foi triste, o peixe comeu os ovos. Houve uma decepção empresarial já. Desde a natureza. De início, para quem não assistiu a outra live, eu contei que em tempos de pandemia, em uma discussão, eu tirei o videogame por um tempo, então foi um momento, né? E hoje foi outro dia também que eu já tirei. Um momento de, não, vamos parar com essa história, porque é muito tempo com fone de ouvido, muito tempo jogando. Ah, mas eu tenho nada para fazer, já cumpri com tudo que eu tinha que fazer em sala de aula, já cumpri o do inglês, já cumpri não sei o que, assim, mas é aquela coisa também de ensinar para os filhos que não é só cumprir, né? Quem faz o básico, o básico vai ser básico também a sua vida. É isso que eu tento passar para eles, né? Fazer o básico bem feito, tudo bem, é certo, é o melhor que se tem para fazer, mas é o melhor que se tem para fazer, então faz melhor ainda, né? Busca um pouco mais, porque justamente essa falta de esse tempo todo que principalmente as crianças e os adolescentes vão estar tendo, né, nesse momento da pandemia, é um momento também de que tem que fazer com que eles percebam que depois vai ser tudo muito mais complexo, né? Tu vai estar concorrendo com pessoas, aquelas que fizeram de qualquer jeito, deixaram passar, e aquelas outras que se dedicaram mais. Então, nesse momento eu deixei eles refletindo sem o videogame, e aí ele foi lá, se inscreveu no curso gratuito, se deu conta que um peixe produzia 1000 ovos e que custava R$10, ele podia ganhar R$10.000. Então, foi estimulado a acabar pensando que teriam oportunidades alternativas de ganhar dinheiro. Agora eles estão na vibe, como eles falam, de aprender a desenhar, né? Me pediram um curso de desenho, porque a professora que vende o curso de desenho, ela vive disso, né? E aí eles querem vender os seus desenhos. Enfim, então, assim, tentar aliar, né, esse tempo todo que está sobrando também com algo produtivo e também prazeroso, né? Eles ficaram por muito tempo na questão da produção de peixe. E, infelizmente, desistiram na primeira decepção empresarial deles, porque eles poderiam seguir tentando, inclusive eles podem voltar a tentar, porque eles têm um casal de peixes, né? Mas realmente dava muito trabalho, né? Dava muito trabalho a questão, não era tão... Mas foi bom para entenderem que não vem de graça, né? Outro dia eu assisti uma mensagem, na verdade era uma palestra do Cortella, né? Em que ele falava que ele contava um segredo para os seus filhos sempre quando tivesse 12 anos de idade. E ele sempre falava para os filhos que quando eles tivessem 12 anos de idade, ele ia contar o segredo da vida. Você já ouviu falar nessa palestra dele, que ele conta isso? E aí ele fala que o segredo, até que o primeiro filho que completou 12 anos e não podia contar para os demais o segredo da vida, às 4 da manhã acordou ele e perguntou: tá, mas qual é tu não ia me contar no dia do meu aniversário o segredo da vida? E ele foi lá, fez todo, né, sentou na sala e disse: o segredo da vida é vaca não dá leite. E aí ele: como assim? Esse é o segredo da vida? Sim, como vaca não dá leite? Vaca dá leite. Aí ele disse: não,
Tu tem que tirar o leite da vaca. Então, né, tem todo um, né, vocês podem ver na internet, tem todo esse momento em que ele conta essa história, que é muito interessante, e eu acho que é justamente isso que a gente tem que passar para eles, né, que embora aqueles que não têm muitas condições vão ter que ensinar, vai ser talvez até mais fácil, né, perceberem o quanto precisa batalhar, principalmente em momentos de crise, em que muitas famílias hoje estão com, né, financeiramente mais deficitárias, e as outras que, né, que estão criando, ou que já vêm de uma situação mais confortável, têm o desafio de mostrar que vaca não dá leite. Né? Esse é um desafio realmente para que não se crie adolescentes achando que o mundo está pronto simplesmente para viver e viver um dia de cada vez, como é o que hoje está acontecendo no mundo, né? Isso, claro, que é uma concepção minha, mas ontem estava noticiando que tinha 451 mil mortes de Covid no mundo, ou seja, próximos de 500 mil de pessoas foram vítimas dessa doença. E mesmo assim a gente percebe muitas pessoas sem necessidade alguma correndo risco em função disso. Então a gente percebe que nada mais é do que aquela pessoa mimada, né? Eu quero porque eu quero porque eu quero. Eu quero sair para comprar. Eu vou para comprar algo que não é essencial, correndo risco e levando esse risco para outras pessoas. Então, a questão da necessidade ou simplesmente o querer, né? Exato, então essa preocupação me é latente quando eu vejo, né, que a gente está envolvido com muito trabalho, mesmo estando em casa, que as crianças convivendo todo o tempo, né, eu trabalho há 17 anos, até 1h30 da tarde eu nunca chegava em casa, então eu nunca almocei com meus filhos, é a primeira vez que eu consigo almoçar com os meus filhos, porque a gente está fazendo home office, né, tem dias alternados que vai no trabalho ou não, para não ter aglomeração. E aí é que eu percebi quantas falhas tinha nessa educação do distanciamento que realmente a gente vivia, ao contrário, as pessoas dizem a gente estava vivendo um distanciamento social. Não, a gente estava vivendo um distanciamento familiar. Hoje nós estamos numa aproximação familiar. Inverteu. Né? E talvez então eu percebo de outra forma, ao contrário, né? Eu estou muito mais próxima. Né? Imagina, até mesmo do senhor, né? Olha quantos quilômetros a gente vive de distância, mais de 500 quilômetros, e a gente já se encontrou 3 vezes na pandemia. 3 né? vezes. Pode ser, não é? 3 vezes na pandemia. Coisa que não aconteceria com essa frequência na nossa, né, falta de isolamento social que a gente tem vivido, que a gente vive, né, nessa outra realidade que está vivendo agora. Tudo voltando também. Uma palavra-chave de toda essa questão é a palavra motivação. Que a gente sabe que quanto maior a motivação, acredite que melhor será o crescimento também desse adolescente dentro das regras, da sociedade em geral. Então, essa motivação ela pode facilitar então, a aceitação dessas regras de cidadania de forma mais fácil, né? Sem tanta rebeldia. Também conversando e lendo também escritos do pessoal da psicologia, pessoal da pedagogia, da psicopedagogia, e é importante ficar claro que existem atividades obrigatórias e não obrigatórias, que a gente já fez leitura antes, só para esclarecer um pouco mais, trazer um pouco mais no debate aqui. Por exemplo, a atividade obrigatória, ela pode-se dizer que são aquelas da manutenção cotidiana do lar, as quais são de responsabilidade direta dos membros da família, para que aconteça um lar mais saudável, um lar mais apto a manter um bom clima para o desenvolvimento adequado das pessoas, em especial os adolescentes. Né? E também tem as atividades não obrigatórias, que seriam aquelas que possam ser incentivadas através de acordos, uma espécie de contrato verbal ou contrato por escrito, né, normas por escrito, esses acordos, gerando recompensas com bens ou serviços. Exemplo, mesada em dinheiro ou alguma viagem. Então, você pode fazer um acordo, definir algumas atividades não obrigatórias a serem feitas pelos adolescentes. Se feitas, eles vão ter uma contrapartida financeira, né, para que seja consumado um objetivo deles, um sonho deles, né, que é ou trocar de óculos, ou comprar uma camiseta nova, ou fazer uma viagem com os amigos, com a escola, enfim. Tudo que é feito para poupar dinheiro
ou seja, para agradar um gosto alheio, ela não é obrigatória. Então, ela poderia ser enquadrada dentro desse contrato aí para se fazer a junção, né, de um determinado valor para a tal da mesada. Mas como administrar todo esse contexto? Como medir isso? E aí eu lembro lá das aulas lá de gestão, né, de que parte do princípio de que para se gerenciar algo, nós precisamos mensurar essa coisa, nós precisamos criar medidas. Né? Então, para nós criar medidas, precisamos definir características, precisamos definir atributos. Então, para que a gente consiga dar essa premiação, né, essa mesada ao adolescente, nós precisamos definir regras, uma espécie de contrato. Né? E aí, dentro dessas regras, a gente vai tratar, então, fazer a lista lá das atividades as obrigatórias, né? Que uma atividade obrigatória, por exemplo, ela não vai gerar um pontuação, ela vai ser uma pontuação nula, 0, se for feita. Caso deixar de fazer, ela perde pontos, porque é uma obrigatória de manutenção do lar. Por exemplo, arrumar o quarto, tirar o lixo, limpar a casa, preparar alimentos, lavar a louça, lavar a roupa, limpar calçado, ir no mercado. Então, tudo isso são atividades. Hoje o PET, né, praticamente quase todas as famílias têm, só que a gente sabe que os PET têm seus dejetos, enfim, né? Então, limpar... Sim, eles sempre convencem as mães a que eu vou limpar a sujeira do pet, né? Do cachorrinho, do gatinho, por favor, compra, porque eu vou me responsabilizar. Depois nós mães sabemos que sobra pra gente, né? Aqui em casa nós temos na verdade nós temos 3 cachorros. Um ficou lá no instituto, tá de mascote do instituto. Então nós temos 2 cachorros aqui, 3 gatos e 2 peixes. É uma população. Tem mais animais do que pessoas. Agora, na hora da limpeza e do alimento, sobra para quem, né? Então, tudo isso são atividades obrigatórias do lar, que é uma obrigação. Né? Um dia a mãe vai fazer, outro dia o pai vai fazer, outro dia o adolescente, filho adolescente, outro dia outro filho, né? Mas que faz uma escala de trabalho. Mas isso que não poderia gerar uma pontuação ou uma recompensa, porque é obrigatório, faz parte. Aqui eu já criei uma nova regra. Eu criei assim, ó, o próximo animal que entra, sai um ser humano. Mas eu conheço, tem bastante espaço. E aí tem também as atividades não obrigatórias. Essas sim são tão passíveis de você criar incentivos financeiros para que a pessoa, o adolescente, se comprometa em fazer e receba esse retorno financeiro. Né? Tem que ver a administração da mesada, qual vai ser o valor da mesada, ela vai ser fixo ou variável. Eu sempre proponho que seja uma mesada variável, de acordo com as atividades que foram feitas. Fez mais atividades, ganha mais. Fez menos, ganha menos. Não fez nenhuma, não vai ganhar nada. Né? Quase como uma comissão, né? Exato. Então, isso é uma forma também de incentivar com que a pessoa vá atrás e desenvolva suas atividades. Por exemplo, cumprir horários pré-estabelecidos. Hora de acordar, hora de dormir, a hora que tu pode sair, a hora que pode voltar para casa. Cumpriu todos os horários? Muito bem, você vai ganhar 5 pontos. Tá? Não cumpriu o horário, só cumpriu a metade deles, vai ganhar 2 pontos. Ou deixou de cumprir todos eles, vai perder alguns pontos. Então você define essas atividades e a pontuação. Quanto vai valer se fez. Tinha uma tabelinha, né? Tinha uma tabelinha no seu site sobre isso, não tinha? Sim. Eu até elaborei uma outra que é bem colorida, bonitinha, que aí eu até posso enviar aqui, deixar nos comentários depois da live aí que as pessoas podem ter acesso. Eu vou ver se eu tiro uma porque foto. Eu acho que eu estou a fim de imprimir e colocar aqui em casa. Ah, legal. E, por exemplo, não usar o celular na hora de dormir. Adolescente, dificilmente, ou quase todos, a grande maioria já tem o próprio aparelho celular. Estudar espontaneamente. Então, você tem atividades que é horário para estudar, isso é obrigatório. Além desse horário de estudo que você continuou estudando, beleza, estudou de forma espontânea, uma pontuaçãozinha positiva lá para ti. Tá? Acho importante colocar hoje, da questão da quarentena, que os adolescentes que estão tendo a oportunidade de ter esse aprendizado via remoto, né, devem se dar conta que não é só cumprir com aquilo que os professores estão colocando ali, né? Que eles devem,
que essa é uma briga que eu tenho aqui em casa, né, que a gente tem que saber fazer algo a mais, não só aquilo que está sendo proposto, né, porque com a história das provas também serem online, né, está facilitando um pouco o descaso com relação a isso, cumprir pronto. E não é assim, né? Eu tenho um projeto agora, doutor Jair, que inclusive o PayPal vai nos ajudar para fazer a divulgação, que se chama o Aprendiz de Pesquisador. A gente vai ensinar o pré-adolescente e o adolescente, são 2 níveis diferentes, dependendo da idade, né? Vai de 10 a 13 anos e de 14 a 18, a fazer os trabalhos de casa da escola em formato acadêmico, já para aprenderem a ter um pensamento científico desde tenra idade, né? Isso eu fiz um laboratório com o meu próprio filho e percebi que hoje ele faz em meia hora um trabalho de formato acadêmico, muito rápido, né? Mas qualquer trabalho de casa, aqui em casa é obrigatório fazer de forma científica. Então, eu acredito que está sendo, assim, pouco explorada a capacidade do jovem. Então, eu acho que a gente tem que começar a investir em pontuações com relação principalmente a parte essa científica, que é o que a gente está vendo hoje no mundo, quanto falta, né, cientistas no mundo, por isso que não se descobre ainda a vacina, o remédio, porque está faltando pessoas que estudem. Então, eu acho que o incentivo em relação ao estudo para aquelas pessoas que têm condições financeiras, coloquem isso como um prêmio, né? Quanto mais estudar, mais você vê, porque eu acho que é o que está faltando mais entre os jovens, essa dedicação. Aquele próprio exemplo que eu tinha trazido antes, a de pintar uma parede. É uma tarefa simples, mas que você pode ter um efeito, uma tratativa pedagógica muito forte. Vamos trabalhar com qual cor? Vai ser vermelho, vai ser amarelo, vai ser rosa, vai ser roxo. Muito bem, então coloca o filho adolescente, mas como é que se fabrica essa tinta? Não sei, estou lembrando das aulas da escola, enfim. Então volta a pegar o caderno para ver se identifica. Vai para a internet, pesquisa. Então você também incentiva uma simples atividade de reforma, de melhoria ou de alteração aqui, você transforma num projeto pedagógico para essa pessoa, para o adolescente, para a criança, né? Então, qualquer atividade que você for fazer em casa, incentive a pessoa a identificar o como e por que é feito, por que tem que ter aquela cor, por que você quer essa cor e como é que nós vamos chegar a essa cor. E agora, como é que nós vamos fazer para pintar? Ela vai ser na vertical, a pintura na horizontal? Qual é o prós e contras de pintar na vertical ou na horizontal? Então, você começa não só a ver o produto final, mas todo o processo de como chegar lá. Então, aos pouquinhos, a pessoa também, o próprio adolescente, enfim, ele vai organizando, vai acostumando como você colocou, seu filho já está fazendo os trabalhos no formato já de uma visão acadêmica. Então, você começa a dar para os seus filhos também uma organização mental de como conseguir, como fazer as coisas, né? Que não é simplesmente eu quero. Eu estou aqui e o meu sonho está lá. Meu objetivo está longe. Agora eu tenho um passo a passo até chegar lá. E em pequenas atividades, aqueles pequenos eventos na família, agora você consegue, de forma inteligente, lógico, você consegue trazer esse formato pedagógico para dentro do lar, né? Outras atividades, por exemplo, que também são consideradas não obrigatórias, mas que podem fazer parte desse contrato para melhorar o valor da mesada, né? Seriam ajudar a poupar a luz e água, desligar as luzes, saiu do cômodo, apaga a luz. O banho, ao invés de 20 minutos, vão reduzir para 10. Tá? Então, você reduz tanto a luz como a água. Tem um trabalho bem especial, doutor Jair, que até vou aproveitar para contar para vocês, que é feito com a doutora Estela Mari Giordani, tá? No Recanto Maestro, na universidade, na faculdade Antônio Meneghetti. Eles fizeram uma colônia de férias, né? Até muitas pessoas diziam, tu é louca, tu vai mandar uma criança de 7 anos para uma colônia de férias, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Sim. Então, eu realmente com o coração na mão, né? Eu fiquei acordada quase toda semana, imagina, eu estava 250 quilômetros de distância, mas mandei meus 2 filhos para a colônia de férias e foi bem importante na questão da independência, deles se darem conta que tinha pessoas que podiam realmente passar mais autoridade para eles e mais disciplina. Então, eles tinham horário para banho, eles tinham que ajudar nas tarefas cotidianas, né? Eles tinham que caminhar muito,
para ir até o refeitório, eles tinham que fazer exercício, eles tinham gincanas, né? E foi uma semana, assim, que foi bastante proveitosa. Então, é um trabalho até que, né, eu gostaria de recomendar, na função de que se cria uma certa independência, saindo um pouco daquele viés familiar, para que a criança valorize também, né, tudo que ela aprende. Quando eu chegar em casa, eles disseram: tu não era aquele monstro que a gente tinha pintado. Porque eles aprenderam muitas disciplinas que eles achavam que eu era, né, aqui exigia demais, não era bem assim. Isso tem tudo a ver também, o exemplo que você trouxe, com a atitude dos pais, né? O estilo de comando familiar que os pais exercem, né? E aí, voltando, nos socorrendo, passando também com o pessoal lá da psicologia, da psicopedagogia, né? Da educação, que você conhece bem também, a gente sabe que existem vários estilos, né? Entre eles o estilo autoritário. O pai diz: é assim porque eu disse e ponto. Então ele exerce uma supervisão muito forte e a ternura fica um pouco restrita, né? Em casos extremos, até a gente pode dizer que isso pode até tornar-se de forma abusiva, né? Mas é um estilo. Tem um outro estilo, o estilo do pai, dos pais, né? Permissivo. O pai diz: faça o que quiser, filho lindo, maravilhoso, enfim. Então o nível de cuidado ele é moderado, né? Com pouco controle, tá deixando liberado para o filho. Não há uma coerência na aplicação das regras de disciplina e todos os desejos e impulsos das crianças e adolescentes são aceitos. Então esse é um estilo também que é chamado de permissivo pela pessoal da área de educação. E também a gente tem um estilo negligente. O filho fica se perguntando: mas onde está meu pai? Onde é que está minha mãe? Né? Onde é que eles estão? Né? Então, eles nunca estão presentes quando o filho quer, quando ele precisa, enfim. Então, esses pais, eles carecem do compromisso necessário com seus filhos e a supervisão, ela está bastante ausente, né? Nesse sentido, seria o estilo negligente, né? E nós temos também o estilo democrático. Os pais dizem, né? Agora você entende por que é tão importante, né, que você obedeça as regras. Então, eles costumam ser pais muito amorosos, que exercem um controle moderado e favorecem as habilidades sociais. Eles costumam acompanhar as exigências com razões e respeitam a independência dos filhos, né? Então você começa a soltar a cordinha, né, para que se torne mais independente, mas com acompanhamento. E você começa a negociar de forma mais aberta também com eles, cria essa cultura, né? Então, está convencionado também que adolescentes que tenham pais que usam do estilo de criação mais democrático, né? Ou seja, que tem uma disciplina mais moderada, muita comunicação, usam a lógica para obter a cooperação e dar bons exemplos, importante, dar bons exemplos, tem maior sucesso no curto, médio e longo prazo, na criação desses adolescentes, né, no dia a dia deles. Essas crianças, adolescentes, são mais adaptáveis, elas se tornam pessoas mais independentes também, colaboradoras no futuro próximo. Também há já vários artigos já escritos sobre isso, né, que mostram que esses adolescentes são menos suscetíveis à pressão negativa de um grupo, e elas se tornam mais racionais também para analisar o que é bom e o que é ruim para ela, democrática. Ninguém pode me obrigar a jogar uma pedra, porque todo mundo do grupo jogou uma pedra em alguém, um gato, um cachorro, né? Então ela se torna mais democrática, porque ela sabe, consegue conhecer mais seus direitos e seus deveres, né? Respeito mais também os outros. Sim, parece um sonho, né, ter filhos ou uma metodologia de criação nesse formato. Quem é que não gostaria de ter filhos assim, num ambiente bastante democrático, né? Mas a verdade é que, embora o estilo de criação democrático seja o mais saudável e eficaz, é também o mais difícil de pôr em prática. Mas por quê? Porque exige muito tempo, muita dedicação, muita energia por parte dos pais. Tá? Precisa uma atenção, uma dedicação, um acompanhamento bem de perto da criação, da educação, das atividades cotidianas, rotineiras dos filhos,
E a gente sabe que no nosso mundo atual, nossa cultura atual, a gente está pais trabalhando fora, mães trabalhando fora, os adolescentes, crianças, enfim, com poucas, às vezes, com poucos horários em conjunto com os pais. Então, por mais que às vezes você tenha poucos horários em conjunto com seus filhos, mas que você tenha atividades, né, educativas, pedagógicas, faça algo pedagógico junto com eles. Assim, então, aquilo vai, você tem vários prós, né, em desenvolver esse tipo de atividade, né? Você consegue ter uma aproximação, você consegue se manter presente ao lado deles, e isso também vai dar efeito. Ele vai entender esse estar presente também na definição dos sonhos, dos objetivos dela, né? Vai entender que já tem uma noção de responsabilidade financeira e patrimonial também dela em relação, dos adolescentes em relação à família como um todo, né? Talvez por isso que muitos pais, muitas famílias acabam optando por estilos diferentes a esse democrático. Então, são cuidados que a gente tem que ter, não dizendo, apesar que a ciência diz que o estilo democrático seria mais apropriado, né? Mas nem sempre as nossas agendas, nossos compromissos profissionais, enfim, permitem isso. Mas o quanto mais democrático a gente conseguir se aproximar na gestão da família, seria o mais apropriado. Acredito que quase todos saem ganhando com isso. Filhos mais educados, filhos mais... você tem mais poder do que a rua vai ter sobre ele, né? Do que a gente sabe que... É importante frisar também que a gente vê muitos adolescentes comandando a família os pais justamente em função dessa falta de tempo, né? Então acho que tem que ter muito cuidado em mostrar para eles de que esse tempo está sendo ocupado para o crescimento da família, né? Não é só o crescimento financeiro, que quando o pai ou a mãe trabalham, eles estão trabalhando em prol do bem comum, né? Do bem da família, do bem da sociedade, que se está dando uma contrapartida para que não haja vitimismos, porque a gente percebe muitas vezes adultos, né, que querem colocar culpa de que não tiveram atenção devida, e enfim, e não, eu acho assim, ó, que se tem que demonstrar para eles de que se os pais não estão, eles estão atuando de uma maneira de um bem comum, né, apoiando a sociedade no seu trabalho, apoiando a sua família, né, dando um retorno, e que aquele tempo por menor que seja um tempo apropriado para mostrar isso para eles, para que haja uma valorização desse período que os pais não estão, para que não se transforme nesse vitimismo de que, eu quero tudo porque tu não me dá atenção, né? Então, acho que é importante sempre deixar bem claro de que a atenção ela é dada, não importa mensurar os minutos, as horas e os dias que são sendo dadas, né? Porque o que importa é realmente a intensidade dessa atenção e desse comprometimento que os pais estão tendo com a família e com a sociedade. Intensidade unido com qualidade, né? Tem vários fatores, então, que você consegue unir também no momento, por mais que não tenha tanto tempo para ficar com eles, mas é importante, como você ressaltou, deixar claro que você está distante fisicamente por tais motivos, né? Então, com o tempo, eles vão crescendo e vão entendendo, e vão entender o porquê que você fez esse distanciamento, né? Mas quando você estiver junto, que faça atividades pedagógicas, enfim, estudos de caso, ou como você colocou aí, vamos trabalhar então a questão dos peixes, como é que você cria. Para criar peixe, então vamos ter que pesquisar, que ninguém conhece, eu praticamente, eu nem, né? Então, você consegue desenvolver atividades simples no lar, mas com efeito pedagógico, e isso dá uma valorização, isso dá uma qualidade do tempo, melhora a tua qualidade na participação, no tempo que você está em conjunto, né? Naquele momento com os teus filhos, teus adolescentes, enfim, com a família como um todo, né? Então, essa união acho que é bastante importante. Eu vi que o doutor Alexandre também está nos acompanhando, quero deixar um fraterno abraço.
E desejar também que... Tá ouvindo para aprender também, né? Como é que a gente faz isso agora, nós dois juntos com as crianças. Então, é um aprendizado e que todos saiam aprendendo em conjunto, né? Cada um dá a sua contribuição. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando, porque o Instagram nos corta, né? Sim. E eu queria deixar o nosso agradecimento, foi assim, realmente muito importante a conversa de hoje, para mim, pelo menos, assim, foi fantástico. E tenho certeza que eu vou replicar essa live que vai ser gravada para muita gente, porque é um assunto muito importante. É um assunto que se deixa passar, é um assunto que as pessoas parecem que nunca têm tempo para conversar, e quando vê, já estão adultos e reclamando, né, de uma situação que não foi bem definida. Então, eu acho que o tema foi, assim, espetacular. E o Instituto IRD, né, juntamente com a Cruzeiro do Sul Virtual, realmente agradece toda essa sua disponibilidade numa quinta-feira à noite estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, pela oportunidade em trocar essas informações. E como você colocou, já vai ficar gravado, então a quantidade de pessoas que vão ter acesso a elas, eu acho que vai ser bem considerável. Então, que a gente consiga, espero que a gente tenha conseguido aí trazer algumas informações que sejam úteis para a gestão familiar, para o trato tanto com adultos, enfim, com adolescentes e filhos aí. Tem aqui uma sugestão do João, que está pedindo para que a gente faça um tema sobre adultos endividados. A gente já conversou alguma coisa sobre isso. A primeira live. Mas acho que esse título vai ser legal, esse título vai chamar atenção. Aqui tem o livro do Dr. Jair. Sobre isso, planejamento financeiro familiar, e traz inclusive algumas dicas para ver de como sair das dívidas. Existem várias técnicas, acho que foi até a nossa última ou penúltima live que a gente fez. A primeira live a gente falou sobre economia familiar bastante. E essa sua obra está disponível em algum lugar para vendagem? Onde ele pode ter acesso? A obra, por enquanto, já está na terceira edição, se não me falha a memória, mas já está esgotada. Então, já estão trabalhando agora para a quarta edição. Então, espero que em breve a gente consiga divulgar ela e transformar, talvez, num e-book, que aí facilita até a disseminação da informação, né? Se quiser fazer a vendagem através da nossa loja virtual que a gente está inaugurando, né, o IRD Virtual, fique à vontade. Podemos fazer essa vendagem por ali, se quiser. Tá, perfeito. Vou usar do canal de vocês. Canal de vendas. Para nós vai ser um prazer. Então, perfeito. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e fico à disposição para nós trocarmos ideias em futuras lives. Estamos à disposição, certo? Porque sempre tivermos a oportunidade de contribuir com a comunidade, com a sociedade, com informações úteis, né? A gente está sempre à disposição e isso é fazer o bem. Não somos obrigados, mas é algo ético e algo que a gente gosta de fazer e é algo do bem para nós. Com certeza. A contribuição do Dr. Jair, ela é totalmente voluntária, tá? Tanto o Instituto e a Cruzeiro do Sul a gente promove, mas ele vem, né, como um voluntário para esses temas. Então a gente só tem realmente a agradecer, porque já estamos na terceira live, infelizmente as duas primeiras não foram gravadas, essa a gente vai tomar esse cuidado para fazer essa gravação e inclusive disponibilizar no YouTube. Tá, do Instituto IRD, no Facebook também, para que todos possam ter acesso a essas informações, porque, muito embora pareça um assunto muito corriqueiro, ele não é discutido, né? Ele só é vivenciado, e é vivenciado de forma empírica, né? Sem a gente parar para pensar se está realmente fazendo a coisa certa, se teria uma maneira diferente, na verdade é uma maneira até mesmo tão simples, né? Eu até gostaria de fazer um adendo e aconselhar os pais, né, de adolescentes que assistam aquela série do Netflix que fala sobre a vida, um documentário sobre o Bill Gates. Acho bem interessante, porque ali a gente consegue até ilustrar os tipos de pais que tu falaste, sobre o pai democrático, sobre o pai permissivo e o pai autoritário.
né? Então eu consegui enxergar, enquanto estava falando, eu comecei a ilustrar a visão do pai e da mãe e o quanto o pai e a mãe foram muito importantes para a vida do Bill Gates, que é esse resultado todo que a gente vê aí, né? Que todos nós temos, utilizamos, né? Desse resultado, né? Infelizmente, 27 segundos restantes dessa live, mas a gente realmente reitera o agradecimento e tenho certeza que foi realmente fantástico. Para quem não assistiu toda, nós vamos deixar disponível por um período. Perfeito. E aí, quando você publicar aí nas redes sociais, aí eu coloco até essa pequena história também, já posso colocar ela, vamos ver se aceita colocar em PDF, eu posso seguir lá e